Fala assim: mas o que se gloriar, gloria-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Repita comigo: e faço misericórdia, juízo, justiça. Ele fala: eu faço misericórdia, juízo, justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Nós sabemos que tem sido dias difíceis e trabalhosos, porém o meu Deus, o nosso Deus, Ele continua no controle de todas as coisas. Você crê que Deus está no controle? Quantos creem que Deus está no controle? O que pode nos separar desse amor? Eu quero falar sobre isso nessa noite, sobre amor, misericórdia e juízo. Porque esse tempo nós precisamos atentar pelaquilo que o Senhor nos direciona, não pelo que nós pensamos. A palavra de Deus fala assim, através do profeta, ele diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os meus pensamentos, os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Portanto, meu querido, muitas pessoas elas estão colocando, depositando a sua confiança em coisas, em riquezas, no seu poder, confiando na máscara, confiando no álcool gel, confiando na vacina. Ah, pastor, então eu não tenho que usar. Não estou dizendo isso que você não tem que usar, você deve usar. É recomendação, faça a tua parte. Mas a nossa confiança, ela tem que ser no Senhor que fez os céus e a terra. Somente um Deus poderoso e invisível que pode fazer com que esse mal que é poderoso e invisível desaparecer. Mas deixa eu dizer para você, repita comigo, Apocalipse. Quando você vê essa palavra, tem muitas pessoas que têm medo, mas Apocalipse vai falar de tudo que está para acontecer no fim. E nós não vamos entrar em linhas teológicas, porque o que está acontecendo é realmente Apocalipse. O fim dos tempos, as coisas, ela, por mais que você tenha esperança, ela tende a piorar, porque está escrito. Mas o foco, muitas pessoas leem Apocalipse e ficam com medo. O foco não é isso. Apocalipse é a revelação, não é a revelação do que vai acontecer no fim dos tempos, como vários entendimentos. Jesus vai voltar uma vez, invisível a segunda vez, ou se ele vai voltar uma vez. Não, com respeito a todos que têm linha teológica, a revelação de Apocalipse não é saber quantos cavalos, não é saber o dia, a hora, não é saber a besta, quem é a besta, quem é o falso profeta. Ah, pastor, mas eu preciso saber. Apocalipse é o livro, repita comigo, Apocalipse é o livro da revelação. Revelar o quê? Quando você, hoje no celular, agora é muito mais prático, mas quando você tirava foto, e quando você ia, tinha todo aquele procedimento aí, revelava como realmente ficou a foto. E quantas fotos nós jogávamos, essa ficou ruim, essa ficou feia. Revelação não é dos fatos. Apocalipse é a revelação de uma pessoa. De Gênesis, Apocalipse aponta para uma pessoa. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tudo se convergiu em uma pessoa. Apocalipse é a revelação de quem é o Senhor Jesus. E nessa noite eu preciso de uma forma que o Espírito Santo me direcione para te explicar, porque eu creio que não é o meu conhecimento, não é a minha sabedoria que vai te convencer, mas o Espírito Santo. Levante as mãos, Ele está aqui nessa noite para te revelar quem é Jesus. E nessas pinceladas do amor, da misericórdia, da justiça e do juízo de Deus, você vai se atentar para aquilo que Deus Ele quer que nós descobrimos e revelamos quem é a pessoa de Jesus. Por exemplo, lá em casa, quem me conhece melhor do que você que está me vendo é a minha esposa. Por quê? Porque ela convive comigo todos os dias. Ela sabe como eu deito para dormir, porque eu deito com ela, como eu acordo. Ela sabe a minha intimidade, ela sabe como eu estou
todos os dias. Então ela me conhece, e é um relacionamento de aliança que eu fiz no altar, e pretendo honrá-la, porque o que é feito no altar, temos que valorizar. E muitas pessoas não valorizam o que é feito, o que Deus direciona. Quando nós tivemos o entendimento desse ano sobre falar sobre aliança perpétua, não entenda errado. Eu posso sair pecando, fazendo o que quer, que Deus vai ter uma aliança comigo. Não. Toda aliança, ela tem as suas cláusulas. Deus nunca vai virar as costas para mim nem para você. Nós acabamos de cantar aqui o quê? O teu amor me persegue. Declare isso nessa noite. O teu amor me persegue. Para onde eu fugirei? Onde me esconderei? O seu amor me persegue. Sim, Deus, Ele está com o amor dEle sempre à nossa procura. Mas é importante você entender isso, que Deus, Ele não foge de você, Ele não vira as costas para ninguém. A morte de Jesus, que é a revelação, foi de braços abertos, dizendo: eu estou morrendo por você, noiva minha. Eu estou morrendo por você, filho. Eu estou morrendo por você, filha. Eu posso subir nas mais altas nuvens para tentar fugir de Deus, não vou conseguir. Eu posso descer no mais profundo oceano, eu não vou conseguir fugir de Deus, porque aonde eu for Ele está, porque Ele é o alfa, que diz Apocalipse, o ômega, o princípio, o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Nós não podemos fugir, por mais que queremos. Ele está. Ele está lá no teu quarto quando você chora. Ele está lá no teu serviço quando você trabalha. Ele está lá na tua mesa quando você se alimenta. Ele está lá no banheiro com você quando você está fazendo as suas necessidades, quando você está tomando banho. É aonde você vai, Ele está. Ele está. Mas a aliança não é você entender como a hipergraça de você pode fazer o que quiser. E por isso eu preciso passar nesses pontos, tentar explicar como eu expliquei aqui de manhã, mais simples. E depois nós reforçamos na palavra de Deus. Repita comigo: o amor. A maior expressão de amor é o que está escrito em João 3,16. Quem é bom de Bíblia vai repetir comigo: 1, 2, 3 e... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus entregou o seu Filho para relacionar comigo e com você. Tem maior prova que essa de amor? Eu não daria o meu filho para ninguém aqui, nem para minha esposa, nem para mim mesmo. Eu não teria coragem de fazer isso. Mas Deus entregou o Filho dele para mostrar para todo mundo: o que me separa de vocês, eu já resolvi. Eu enviei o meu próprio Filho para morrer naquela cruz, para que você tenha acesso. E o foco de você entender: faça o que quiser, Ele te ama. Não é pelas tuas atitudes, Ele vai continuar te amando. Mas nós precisamos entender que o mesmo Deus de amor é o mesmo Deus de justiça, é o mesmo Deus de juízo. Eu gostaria de ler um salmo que expressa bem isso. Aleluia. Salmo 97, versículo 2. 97, versículo 2 fala o seguinte: nuvens e escuridão o rodeiam. Está falando do próprio Deus. Justiça e juízo são a base do seu trono. Olha aqui, ó. Nuvens e escuridade estão ao redor dele. Justiça, repita comigo: justiça
e juízo são a base do seu trono. O mesmo Deus de amor é o mesmo Deus de justiça e de juízo. É a base do trono dele. Precisamos entender que esse amor, ele é incondicional e ele nos persegue, ele nos alcança. Mas isso não nos dá o direito de fazermos o que quisermos. Porque liberdade, repita comigo, liberdade não é fazer o que quero, mas liberdade é ter o direito de escolher o bem e o mal. E você escolhe o? O que Jesus fez foi devolver a primeira aliança do Éden. Antes de Adão pecar, ele tinha liberdade. Quando Adão pecou, ele perdeu a liberdade. Porque o salário do pecado é Se você sair fazendo qualquer coisa, existem leis. Eu vou depredar eu não gosto daquela pessoa, vou bater nela, vou esfaquear ela. Você vai preso. Você vai perder a sua liberdade. Então não confunda. Porque o inimigo quer que você colocar pratos, dizer liberdade é, como falou para Eva, coma de tudo. Coma de tudo. Não, liberdade é você escolher o certo e o errado e você escolher o certo. Todo dia o pecado vem, todo dia o inimigo coloca pratos. Mas quem você vai escolher? Eu escolho estar perto dele. Esse amor me persegue. Então vamos colocar o nível de amor aqui para você entender. Não que isso daqui seja Jesus, mas como o nome dele está escrito aqui, vamos entender que quanto mais eu respondo a esse amor, eu creio, porque o quesito de você ter a vida eterna é você ter fé. Quantas pessoas estão morrendo? Quantas pessoas já foram em meio a essa pandemia? Se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Jesus Cristo, ele vai voltar num abrir de piscar de olhos. Ele pode voltar daqui a alguns minutos. Ele pode voltar só para mim, ele pode voltar só para você, ele pode voltar para toda a igreja. Mas o mais importante, como eu estava falando sobre Apocalipse antes de explicar essa ilustração sobre o amor, a misericórdia, a justiça e a graça, eu vou comentar sobre um amigo meu que ontem eu conversando com ele, ele está lendo Apocalipse, ele pediu algumas explicações, estava preocupado, pastor, me explica isso. Eu falei, filho, a fala do cavalo desse, já saiu, já aconteceu, vai acontecer, filho. Na verdade as coisas tendem a piorar, mas se você ficar focado nisso, você vai se perder, o medo vai te paralisar e você não vai desfrutar do agora, porque Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Se relaciona com Jesus, esteja perto dele, porque qualquer tempestade que passar, se ele estiver no barco, o seu barco não vai afundar e você vai ficar, ele vai acalmar a tempestade. Fica com ele, e é isso que eu quero passar para você, em meio ao desespero, Guaxupé fechando, Cabo Verde fechando tudo, conversando com o pastor hoje da rádio, o próximo programa, o pastor Paulo lá, falou, eu peguei, se eu não orasse, se eu não colocasse o joelho no chão, ia tudo por brejo, minha esposa já tinha ido, porque os sintomas que ela começou a ter, já estava tudo lotado, os postos de saúde. Eu não estou querendo apavorar você, mas ele falando, pastor, se eu não orasse, a minha esposa ia naquele dia, porque ela começou a ficar roxa. Está perto de nós e eu não quero falar para você aqui, deixar apavorar você, porque já tem quem está fazendo isso. O inimigo está usando as redes sociais, está usando a Globo. Eu não vim aqui falar para isso, eu estou falando para você, corre para perto daquele que pode te proteger, daquele que pode guardar a sua vida, a sua casa, a sua família. Aliança com ele, volte-se para ele. Checará, levante as suas mãos. Toda a autoridade que há nos céus e na terra através de Jesus Cristo, ele irá baixar e cantas. Eu libero sobre a tua vida agora que todo medo que está batendo na tua mente, que está batendo na tua família, na tua casa, cai por terra agora, porque o nome de Jesus, Arabassuri cantas, tem poder e ele vai te livrar de todo mal se você crer.
Então, se você ficar estudando o Apocalipse e ficar vendo os cavalos, cavaleiro, a besta, você vai ficar bestado mesmo. Não, pastor, mas eu quero aprender. Busque, ore, cheio do Espírito Santo, aprenda e sim, estude. Não estou dizendo que você não tem que estudar, mas a revelação é Ele. Eu preciso estar perto dEle. Tudo que eu faço sem Ele, porque João 15, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é agricultor. Todo que está ligado em mim dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vós. Se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. É tempo de chegar e permanecer ligado nele. Agora o amor, eu quero te explicar que o amor te deixa você livre. O amor lança fora todo medo, diz a palavra de Deus. Esse primeiro nível, eu estou aqui, aprenda isso nesse altar só para ilustrar. Aqui Deus me permite ser livre. No jardim, na viração do dia, Deus aparecia para conversar com Adão, com Eva, e ali era o amor expresso, a liberdade dele escolher o certo ou o errado. Quando Deus dá o livre-arbítrio, fala assim, ó, o dia que você não quiser mais viver esse amor, se relacionar comigo, você tem a chave. Que chave que é, Deus? É você comer desse fruto do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer, você vai perder essa liberdade. Eu estou andando no altar aqui, explicando para você que isso aqui é liberdade. Você viver o amor de Deus. Quantas pessoas estão acusando Deus por essa situação? Hipocrisia do homem. Eu já disse, te expliquei, está escrito na palavra. Deus, Ele não vira as costas para ninguém, não se afasta de ninguém. É nós que nos afastamos. Agora eu quero começar a explicar para você. Quando eu não respondo esse amor, aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu e meu Pai viremos e nos manifestaremos a Ele. Quando eu deixo de obedecer o que Ele fala, quando eu deixo de, eu me relaciono com Ele nesse amor, quando eu deixo de amar o meu próximo, quando eu deixo de amar o meu inimigo, quando eu deixo de perdoar, eu vou me afastando dele, porque Ele deu uma ordem e eu preciso obedecê-lo. Quando eu estou em desobediência, a palavra de Deus fala, obedecer é melhor do que sacrificar. Quando eu não obedeço, eu me afasto. E por Deus nos amar tanto, é como se fosse você cair e Ele estender uma rede para te segurar. Como assim, pastor? Eu me afasto de Deus, eu estou caindo no abismo, como vou explicar aqui, e Ele me segura. Repita comigo, misericórdia. Você sai do amor, percebe que aqui agora é limitado para mim andar, já fica um pouco mais estreito. O mesmo Deus de amor é o Deus de misericórdia. Por isso está escrito na sua palavra que as misericórdias do Senhor se renovam a cada porque o amor dele, a fidelidade dele, ela não tem fim. A graça de Deus, ela nos alcança, ela nos protege. Isso aqui tem a ver com a graça, com a misericórdia de Deus. Adão, ele pecou, mas ele morreu na hora, sim ou não? Não, a misericórdia de Deus alcançou. Só que presta atenção nisso, o homem, ele se afasta de Deus e não vê consequência já, ele pensa que está tudo certo. Adão não morreu, então Deus vai falar com ele na viração do dia. Deus aparece, só que ele já está se escondendo de Deus. Toda aquela liberdade, Adão ele vai correr, se esconder de Deus, porque já perdeu a liberdade dele. Agora ele está só nesse nível, porque ele vê agora que o mal já está dentro dele. Só que o que é pior, tem como piorar isso, pastor? De perder a liberdade, ficar nesse tempo, pior que tem. Porque quando Deus parece para ele que era o momento dele falar a verdade, dele se quebrantar e se arrepender. Adão, por que você comeu?
ele arruma a primeira desculpa. Em João 15, 22, eu cito sempre esse versículo. Quando esse versículo eu li na Bíblia, saltou os meus olhos, e eu ministrei uma palavra que é: seja mais forte que as suas melhores desculpas, se arrependa e peça perdão. Porque foi a melhor desculpa que Adão poderia arrumar. Ele mais ou menos falou assim para Deus: pai, estava tudo certo até o Senhor me dar essa mulher aqui. Foi mais ou menos assim, resumindo para você. Enquanto ela não estava aqui, eu não tinha comido, mas o Senhor me deu essa mulher aqui, ela comeu e eu comi. Boa desculpa. Quem concorda que foi uma boa desculpa? Quem concorda? Foi uma boa desculpa. Realmente, quando a Eva não estava lá, não tinha comido. Mas Jesus fala, João 15, 22, se eu não tivesse vindo, não tivesse falado, vocês não teriam pecado. Mas agora não tem mais desculpas pelo seu pecado. Quando ele arruma desculpa e não se arrepende, Deus para de falar com ele. Vai falar com a mulher aprendeu com Adão, para de falar com a mulher e veio um castigo. Quando se a situação estava ruim, perdeu a liberdade, estava estreito o negócio, piorou quando ele não se arrependeu. E aí ele cai mais um degrau. Do amor ele cai para misericórdia, na misericórdia ele cai para justiça. E agora a justiça é o que você planta, você veio o castigo. Ele plantou, ele colheu. E nesses dois níveis aqui, o filho pródigo provou isso. O filho pródigo, ele vivia com o pai, tinha tudo do bom, do melhor, era livre para escolher o certo e o errado. Mas ele tem uma boa ideia: não, eu vou pedir para o meu pai a minha herança, eu vou sair para esse mundo, eu vou ficar muito rico, milionário. Ele decide se afastar do pai. Jesus que conta essa parábola. E quando ele se afasta, todos os dias ele pede: pai me dá, pai me dá, pai me dá. A misericórdia do pai deixou ele ir. Por ele começar a gastar o seu dinheiro, o dinheiro do pai, com as prostitutas, com festa, ele caiu exatamente na justiça. O que o homem planta, ele. Então chegou o momento da colheita. A gente quer colher somente coisas boas, mas se você planta milho, você colhe milho. Se você planta café, você colhe café. Se você planta laranja, você colhe. Se você planta beterraba, você colhe. É isso mesmo, você planta, não quero plantar não. Esses dias eu vi um vídeo, achei muito interessante. É engraçado, o Ederson que gosta de contar essas coisas. Tá um mineirinho lá no canto, lá. Vamos colher milho, me ajuda a colher milho. Eu não. Vamos lá colher milho. Eu não plantei. Quem plantou que tem que colher. A palavra de Deus fala: quem planta, colhe. Eu não plantei. Eu quase morri de ir. E tem gente que está colhendo o que plantou. Mas deixa eu dizer para você a esperança. Se você for mais forte do que sua melhor desculpa, se arrepender, como o filho pródigo, ele falou, ele não fez como Adão, mas ele disse: eu vou voltar para o meu pai e vou dizer: eu pequei. Eu pequei contra os céus e contra ti. Ele não arrumou desculpa, ele assumiu a culpa. E ele foi se arrastando. E quando você dá um passo de volta, o próprio pai está de braços abertos. E o pai recebe de braços abertos. E não estou dizendo para chegar lá, mas ele está aqui sem liberdade, né, vivendo, plantando, colhendo o que plantou nesse tempo de justiça sobre a vida dele. E quando ele decide retornar, voltar, é muito difícil, é fácil cair, mas tudo para subir é difícil. Então ele, com todas as suas forças, ele decide. E quando ele está decidido, o próprio pai está de braço estendido. E a misericórdia
de Deus o abraça. Quando ele decide voltar, ele está num nível difícil de subir. Os meus filhos, cadê o Nicolas? Está aí? Corre aqui, Nicolas, vem cá, me ajuda aqui. Vou chamar meu filho para ficar mais fácil. Fica aqui nesse degrau aqui. Vira de frente para lá, fica bem no meio aqui. Ele decide voltar. Aqui está o pai. Ele está distante de Deus. Quando ele decide no seu coração, ele volta a olhar para mim, filho. O percurso era grande, mas o próprio Deus se movimenta, porque de lá da justiça para cá do amor é impossível nós chegarmos. Então o próprio pai diz a palavra de Deus que vai ao encontro do filho. Ele vai ao encontro, porque o olhar do filho estava em outra direção, o pai não podia fazer nada. Mas uma decisão de ele voltar o olhar para o pai, na decisão no coração, o pai vai de encontro. E nesse momento aonde ele está, da justiça e da misericórdia, o abraço é dado aqui, ó. Ele está aqui embaixo. E Jesus é o elo, é o mediador entre Deus e os homens. E o filho está na justiça. E Deus, Ele demonstra a face da misericórdia. E no nível de misericórdia Ele desce. Ah, pastor, isso é heresia. Ei, Deus desvaziou da sua glória, desceu aqui na terra, se fez carne para me abraçar, para te abraçar. Quando um filho decide voltar, ele se move. E a misericórdia de Deus o abraça o filho. Mas o filho não sai do lugar. Quando ele só olha, no coração ele não fala nada, o pai vem e abraça. Mas ele não sai do lugar ainda. Está escrito lá, o filho pródigo. Você pode achar que está bom receber o abraço do pai, mas a palavra de Deus fala: se com a nossa boca confessar, no coração crer, nós somos salvos. Quando o filho, ele fala: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Quando ele confessa, o pai coloca as novas vestes, limpa ele, porque nesse ambiente de amor, de ficar livre, é só novas vestes. Coloca as sandálias nos pés para diferenciar de escravos, e coloca um anel no dedo para dizer: meu filho. E ele dá uma festa. E ele dá uma festa. A festa no céu por um pecador que se arrepende. A festa no céu por aquele que toma a atitude de voltar o olhar em direção do Pai e não se conformar com o estado que está, mas confessar de coração. Porque a palavra de Deus fala em Provérbios que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E o amor é restabelecido. Pastor, você esqueceu de uma? Não, eu não esqueci de uma. Eu quero que você coloque de pé. Que você ficar de pé dá entendimento que eu já preciso acabar. Já é quase 7h30 mesmo. Eu falei, primeira coisa que eu falei, o que é? Segunda, terceira, e agora essa quarta eu preciso atentar para você compreender. Noé estava em uma geração
igual ou até pior que essa, Deus decide trazer o juízo. Repita assim comigo: juízo é o decreto de Deus, é a decisão de Deus. O mesmo Deus que é o Deus de amor, e está escrito que justiça e juízo são a base do trono. Eu não programei nada, isso aqui o Espírito Santo direcionou, mas é interessante você entender que está falando sobre isso. É a base do trono dele. Mas quando chega o momento de ele exercer justiça, como no fim do tempo vai exercer, o diabo já está condenado. Para ele não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas qualquer um que está respirando, qualquer um que ainda está respirando, há esperança para você. Fazer como o filho pródigo. Porque se você não fizer o que a palavra de Deus fala, e aí você continuar pecando, você está arriscando o seu relacionamento com Ele. A única coisa que nos separa de Deus são os nossos pecados. A palavra de Deus fala que todos os pecados separados estão da glória de Deus. Isaías vai dizer: os meus ouvidos não estão tapados para que eu não possa ouvir, nem os meus olhos fechados para que eu não possa salvar. Porém, os vossos pecados é que fazem separação em vós e vosso Deus. Quando eu continuo me arriscando, eu caio na misericórdia, eu caio na justiça. Existe muitos juízos que foi decretado sobre Faraó, sobre o exército de Faraó, sobre nações inteiras, cidades inteiras. Sodoma e Gomorra, ali foi o que? O juízo de Deus. Chega, chega. A ira de Deus é como se fosse enchendo. Deus ele fala: basta. Deus ele fala: chega. E o que você acha que está acontecendo nesse tempo que revela um pouco sobre as taças da ira de Deus? Chega um momento que Deus exerce o juízo. Ei, louco, que nós lemos: não confie na tua riqueza. Não confie. Eu tenho uma casa protegida, eu posso ficar longe, eu não preciso trabalhar. Não confie nisso, mas confie no Deus poderoso. Procure todo dia conhecê-lo. Você hoje veio na casa do Senhor, você poderia ficar lá, mas Deus ele vê o olhar que você volta para Ele. Mas não basta isso, basta você falar de verdade e de verdade se arrepender, para que você saia. Ou você está na misericórdia, ou você está na justiça, mas há possibilidade de você retornar, porque senão, que Jesus fala: louco, se pedir conta de tua alma, que tem preparado para quem será? Se você morrer sem se relacionar com Ele, morte eterna, que não foi preparada para mim nem para você, foi para o diabo. Mas todos aqueles que menosprezou este amor, preferiu as coisas, porque a palavra de Deus fala: amar a Deus acima de todas as coisas. Preferiu o emprego, preferiu tantas coisas, preferiu dinheiro, riquezas, preferiu ficar lambuzado em vários vícios. Pastor, mas eu não consigo os meus vícios. É porque você não aprendeu ainda a confessar, porque o dia que você querer de verdade, Deus me libertou de um vício que eu achava que eu ia morrer com ele no caixão. Um dia eu falei: Senhor, eu não aguento mais, eu não quero. Ele tirou, porque Ele é aquele que liberta. Ele traz liberdade para os quebrantados de coração. Deus nunca vai tirar nada que você não queira que Ele tira. E você menosprezando, você vai se afastando. A misericórdia, você não morreu ainda, a misericórdia está te cercando. Você está passando, você está colhendo o que você plantou, é a justiça de Deus. Mas ainda há esperança. Ainda há esperança. Mas você está a um degrau de você perder para sempre a oportunidade de viver com Ele para todo sempre, eternamente. Quando eu sei que eu estou vivendo esse amor, quando o medo vai embora,
Porque o amor de Deus lança fora todo medo. Como assim, pastor? Os discípulos, antes do Espírito Santo descer, e aí eu preciso ler João, só coloca para mim, Claudinha. João, capítulo, eu vou encerrar com esse versículo. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. João 16, versículos 7 e 8. Os discípulos que seguiam Jesus, na morte e na cruz, eles ficaram com medo e correram. Mas quem habita em nós hoje é o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo desceu, não para fazer visitação como na antiga aliança, mas para morar para sempre em nós, em Atos 2. Os mesmos discípulos que estavam com medo da morte, e aqueles que receberam o Espírito Santo, e agora começaram a falar em outras línguas. E agora eles não tinham mais medo de ser presos. Estevão, cheio do Espírito Santo, pregava. E começaram a apedrejar. Ele destilava amor. As pessoas apedrejando, ele está falando: eu estou vendo meu Senhor assentado à destra do meu Senhor. Eu estou vendo Ele. Pai, perdoa porque eles não sabem o que está fazendo, porque ele estava tão envolvido do amor. E ele não tinha mais medo da morte. Os discípulos que morreram, porque a morte, eles perderam o medo. E algumas situações acontecem comigo. Eu entendo quando que eu estou perto de Deus, quando eu estou longe de Deus. Quando eu estou com medo, até da morte, é porque talvez eu estou na misericórdia ou na justiça de Deus. Eu só não estou no juízo porque eu não morri ainda. Mas você fica na linha, a ponto de perder. Já aconteceu várias situações que Deus me livrou da morte, que eu entendi que era. Falei: obrigado, Senhor. E nos está cheio, olha o que diz a palavra de Deus. Vamos ler, 1, 2, 3 e... Todavia, digo-vos, abaixa a luz, pastora. 1, 2, 3 e... Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Outro versículo para frente para nós encerrar. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me verei mais. Do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Quantos entendem essa verdade? Abaixe as luzes, por favor. No Titanic se cantava essa canção: mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor, levante as mãos e declare: sempre te suplicar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar. Muitos desesperados quando o Titanic estava afundando, querendo entrar num bote, pulando o mar. O desespero, muitas pessoas morreram. É a mesma coisa que está acontecendo hoje. Eu acredito que muitas pessoas foram salvas, o seu físico, mas depois perderam a vida eterna. Enquanto muitos estavam desesperados. Se você assistiu o Titanic,
Os músicos estavam solando essa música. Num tempo como esse, não tem para onde você correr. Corra para Ele. Quanto mais perto você estiver dEle, mais perto da vida você vai estar. Ah, pastor, tem coisas impossíveis. Um avião do time lá de... fugiu o nome de... Oi? Chapecoense. Era morte certa, mas teve 3 sobreviventes. Um era cristão. Quem sabe, eu não sei, ele testemunhou. Quem sabe no momento ele voltou para o Senhor olhar e começou: eu quero estar contigo, Senhor, não importa. O avião caindo, eu quero estar contigo, Senhor. Contigo eu quero estar. Quem sabe ele cantando, e ele ali foi livre da morte. E ele testemunhou, esqueci o nome do jogador, mas ele testemunhou. Dos 3, se eu não estiver enganado, um morreu, deu infarto nele depois de sobreviver. Nesse caos que está chegando em nós, a pandemia, se aproxime dele. Esteja mais perto dele todos os dias. As misericórdias se renovam todos os dias, porque ele coloca a graça dele para te segurar. Não deixe começar a colher coisas ruins, mas na misericórdia já retorne. Nós pecamos sim, mas não deixe isso virar um hábito, porque os filhos de Deus são manifestos entre aqueles que praticam o pecado, que é filho do diabo, e aqueles que não vivem na prática do pecado. Eu não estou querendo aqui passar para você um modelo de super-herói que não peca, que é santo, que não faz nada. Eu estou explicando para você da simplicidade que Deus explica para mim. Eu estou vivo hoje, sim, é por causa do amor, da misericórdia e também da justiça de Deus. Assim como você, eu posso passar o resto da minha vida na misericórdia e na justiça, mas é um passo do abismo. Põe a mão no seu coração, deixa eu orar por você. Deus, em tempos difíceis, o Senhor conhece a cada um. O medo tem batido a porta, Senhor, o desespero desse vírus, o desespero da morte, o desespero de pegar esse vírus. Senhor, o desespero de tantas coisas. Mas é Teu Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Se alguém se convencer dessa verdade e fazer como o filho pródigo, o Senhor vem, abraça e reata a aliança. Nessa noite, esse filho, essa filha que está falando contigo, que quer viver na liberdade do Teu amor, de desfrutar contigo essa aliança, estabeleça agora, Senhor. Não é a igreja cristã presbiteriana que faz isso, não é eu que faço isso, mas é o Senhor, a revelação, o único mediador entre Deus e os homens. Porque aquele sacrifício naquela cruz, o Teu sangue nos limpa e nos purifica. Põe a mão sobre a tua cabeça agora, por favor. Eu declaro a libertação dos céus. O sangue de Cristo te purifica de todo pecado. Seja livre agora. Venha o reino do Senhor te perdoando, venha o reino do Senhor te salvando. Não é homens, mas é Ele. Apocalipse é Ele vindo como rei. Ele está vindo sobre a tua vida, e Ele tira agora esse medo, e Ele tira agora essa enfermidade, e Ele tira agora esse pecado, e Ele tira agora esse vício. É hoje que você vai ter uma festa particular com o teu papai. Você que está nos ouvindo, você que está assistindo pelo Facebook, YouTube, está transmitindo aí,
Receba agora, Arabassuricantas, essa graça, esse amor de Deus na sua vida. Receba essa unção. Deus lança fora todo o medo da tua vida. Se aproxima dele hoje. Esse é o tempo de você viver, junto com ele, perto dele, o alfa, o ômega. É tempo de você viver esse amor. Porque esse amor nos persegue e ele te alcança onde você está. Para aqueles que entendem isso e são livres, levante a mão bem alto e declare assim: o teu amor me persegue. Declara, igreja. O teu amor me persegue. Checa la balaba sorerere alabaxere canto. Não tem como se esconder. Teu amor, teu amor. Chega na palavra só. Sim, sim. Tira a palavra suricantas. Diga nessa noite com toda a fé: nada poderá, nada, 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 nada. Só a igreja. Que Deus te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o rosto dele sobre ti, te abençoe e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor do Deus Pai poderoso, a comunhão e a presença do Espírito Santo esteja em sua vida para todos sempre.